Nós vamos viver, irmãos, essas quatro semanas, né? Porque na última da quaresma são 5 semanas. Na última nós vamos ter o mutirão de confissões. Nós vamos viver 4 semanas deste momento aqui que nós estamos vivendo, né? Simples, assim mesmo, né? Santa Missa, meditação e adoração, né? O intuito é a gente chegar melhor, né, na Semana Santa. A gente tem um tempo, porque a gente sabe que chega a Semana Santa, a maioria dos agentes de pastorais que são mais, por exemplo, de liturgia, né, as equipes de liturgia, com tudo, né, que ela tem, dízimo, catequese, geralmente fica tudo muito agitado. E também até os outros, né, porque está todo mundo envolvido ali. A gente acaba vivendo um pouco de uma agitação na Semana Santa. Então eu pensei da gente viver essa Semana da Quaresma como esse aprofundamento, né, na oração, para a gente mergulhar, e acredito que isso pode nos ajudar e vai nos ajudar muito a gente chegar melhor na Semana Santa, mais entregue, né, menos Marta, né, menos agitados, né, e também, como eu disse na homilia, né, e não a gente se pensando somente como agente de pastoral, apesar que foi isso chamado, mas é claro, tive que chamar assim por quê? Porque vocês são agentes pastorais, são, né, servidores da paróquia, mas eu pensei, na verdade, assim, cuidar, né, destas ovelhas, da vida espiritual de vocês, né, da gente cuidar da vida espiritual de vocês, poder oferecer alguma coisinha a mais. Vocês vão ver que não é nada demais, assim, mas eu penso que é uma coisa que a gente não faz cotidianamente, algo parecido com uma Lexio Divina, com uma meditação, com um aprofundamento. Então, se alguém veio assim, talvez armado, né, pode desarmar. Em que sentido? Não que eu estou achando que alguém veio armado, assim, não. Com a expectativa, né? Aí será que vai falar do quê? Do nosso serviço da paróquia? Não. Vai falar de pastoral? Também não, né? Nós viemos nos recolher, né? Por isso essa palavrinha, recolhimento, né? Que é uma prática que alguns grupos da igreja têm, né? De chamar assim, esse momento de recolhimento. Às vezes é um recolhimento de 1 hora, de 2 horas, né, para a gente ser salvo, né, por Jesus neste momento e, né, a gente poder sobreviver neste mundo, nos nossos corre-corre, né, na nossa vida. Amém, gente? Bom, eu escolhi um tema para o nosso recolhimento. Nosso recolhimento serão 5 temas em 4 semanas. Ou seja, na última semana serão feitos 2 dos temas. Mas na verdade são 5 temas que são um só. Os 5 mistérios do terço doloroso. É o que nós vamos meditar cada semana. Então tem a ver com a vida de todos nós. Aqui não é pastoral X, não é equipe. Não. Aqui somos nós, filhos de Deus, né? E então cada semana nós vamos meditar um mistério do terço doloroso. Então hoje o tema é o primeiro mistério, a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras, né? Bruna, Adriana, tem lugar aqui, ó, pode vir. Não tem pergunta não, é só oração. Tá bom? Então é isso, gente, né? Então hoje nós vamos mergulhar nesse mistério. Semana que vem vai ser na São João, na quinta-feira. Aí o Padre João, já que é na São João, nada mais justo que ser o Padre João, ele vai fazer a meditação do segundo mistério. Jesus é flagelado, atado à coluna. Na outra semana, a terceira da quaresma, vai ser na Santa Francisca. Aí o diácono José Augusto vai meditar, vai nos ajudar na meditação. Terceiro mistério, Jesus é coroado de espinhos. E na última semana vai ser uma segunda-feira, porque na paróquia a vida não é muito calma, né? Então na quarta semana da quaresma vai ser numa segunda-feira, se não me engano, 16 de março. Vai ser na paróquia. Ainda não sei quem vai vir meditar para nós. Se não vier ninguém, serei eu. Comecei e fechei, mas eu pensei em chamar alguém para ser, até para mim mesmo, né, também ser algo para nós, a gente poder sentar junto
e a gente ouvir a última meditação junto, a gente descansar junto e rezar junto. E aí será: Jesus toma a pesada cruz e carrega até o Calvário. Jesus é crucificado e morre na cruz, na quarta semana. Então fica atento, então não vai ter quinta meditação. Na quarta vai ser a quarta e a quinta. Então se você quer a meditação da paixão e morte, tem que vir na quarta, tá bom? Temos que vir em todas, né, para a gente acompanhar esse mistério do rosário, né? Uma outra coisa que me inspirou, né, hoje eu conversava com o Padre João, foi a questão, por que o mistério do terço, né? Porque me veio a inspiração de Nossa Senhora da Salete, que é a capa do folheto de cântico, né? Já falei no domingo para algumas missas eu falei. Então a capa do folheto de cântico é Nossa Senhora da Salete. E a aparição dela é muito ligada à questão da paixão, né? do sofrimento de Jesus e da nossa conversão. Então me veio assim essa claridão, né? Eu falei, pronto. Então a Virgem Maria ela mesma nos oferece a meditação. Ela, como aquela que guarda tudo no coração, ela vai nos ajudar a caminhar de mistério em mistério na paixão de Cristo. Mateus 26, 36, 46. Falei na homilia, número 3, vai nos acompanhando durante a quaresma e vai até a Páscoa, o número 3. Né? Deixa eu mostrar para vocês o número 3, enquanto vocês vão aí procurando. Mateus 26, 36, 46. Todo múltiplo de 3. Mas isso aqui é... Olha só. As 3 tentações de Cristo. Né? Depois, nós vamos ouvir agora as 3 súplicas de Cristo no Getsêmani. Ele por 3 vezes ora ao Pai. Depois, padeceu e foi sepultado, ressuscitou. Ao 3º dia, Jesus fica 3 dias mergulhado na morte. No sábado santo, às 3, não, na sexta-feira, né, 3 da tarde, pode relacionar com a morte, 3 da tarde, mas no sábado santo, antes do batismo, da gente renovar o batismo, a gente faz a tríplice renúncia. Renunciais ao demônio? Sim. E a todas as suas obras? Sim. E a todas as suas seduções? Sim. Esse número 3, ele está ligado à morte, em morrer, em lutar, né? em combater e em morrer, né? Para o pecado, para o mundo. Então esses 3 vão nos acompanhando, né? Ontem no seminário de vida, eu relacionei as 3 tentações de Cristo com os 3 solos ruins, né? Então Jesus, da parábola do semeador, ele fala de 3 solos ruins. Um é bom, mas 3 são ruins. E esses 3 a gente precisa sair deles, né? Ou seja, eu preciso morrer, né, para essas situações. E não é fácil morrer, irmãos. Então vamos meditar essa coisa do não é fácil. Não é fácil. As pessoas falam assim: ai, padre, chegou a quaresma. A quaresma não é fácil, não é mesmo. Sabe por quê, irmãos? Porque a quaresma, na verdade, ela é a quaresma, ela é um resumo anual. Todo ano a gente tem essa quaresma, que é a quaresma mais importante. Não é a quaresma de São Miguel. A igreja tinha várias quaresmas, né, nos anteriores. Mas a quaresma mais importante da igreja é a quaresma de Jesus. Porque esse 40, ele é um resumo da nossa vida. Quando a gente diz assim, a quaresma não é fácil, a gente está querendo dizer assim, viver não é fácil. Porque quaresma é a vida. O que é a vida? A vida é ser tentado. A vida é muitas vezes a gente ser arrastado pelo pecado. A vida é a gente lutar.
lutar porque a gente quer fazer, a gente quer tentar acertar, e muitas vezes a gente se sente, violentado pelo mal. Então isso é a vida. E essa agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, ela nos mostra isso. Vamos para o texto? Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentai-vos aí, enquanto vou ali para orar. Levando Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. Só uma pausa, É o que Jesus fez conosco hoje, Nos chamou para orar, para vigiar, recolher-se. É esse o convite de Jesus para nós. Versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. E ao voltar para junto dos discípulos, encontrou-os adormecendo. E diz a Pedro: como assim? Não fostes capaz de vigiar comigo por 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastando-se de novo pela 2ª vez, orou: meu Pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. E ao voltar de novo, encontrou-os dormindo, pois seus olhos estavam pesados de sono. Deixando-os, afastou-se e orou pela 3ª vez, dizendo de novo as mesmas palavras. Vem então para junto dos discípulos e lhes diz: durmam agora e repousai. Eis que a hora está chegando, e o Filho do Homem está sendo entregue às mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que meu traidor está chegando. Essa é a tríplice oração de Jesus, que ele fez na noite de Quinta-feira Santa. Por isso, após a missa de Quinta-feira Santa, a missa termina sem a bênção final. Já observaram isso? Como que termina a missa de Quinta-feira Santa? Com o silêncio e o translado do Santíssimo. E ali Jesus fica em vigília a noite inteira. É por isso que aquela vigília ela é diferente de todas as vigílias. É por isso que na vigília de Quinta-feira Santa não se tem canto, não se tem oração alta, não se faz clamor, porque na verdade, irmãos, a vigília da Quinta-feira Santa, ela é um fazer companhia. Não precisa de livrinho, não precisa de nada. É só ir lá e imitar os discípulos. Às vezes até cochilar. Mas a noite da vigília da Quinta-feira Santa é aquela memória. Ele ficou acompanhado. Então fazer companhia para Jesus. Mas não, claro, irmãos, não só naquela noite. Na verdade, todas as vezes que a gente vai para uma adoração ao Santíssimo, a espiritualidade da igreja é essa. A adoração ao Santíssimo, ela é sempre uma memória da Quinta-feira Santa. Sempre. A adoração ao Santíssimo. Porque a adoração ao Santíssimo é se fazer companhia a Jesus. O Papa Bento XVI, na carta que ele escreveu, Sacramento Caritatis, ele falava para os fiéis assim, ele nos falava para a igreja, que nós cultivemos a adoração silenciosa. E vocês podem perceber, a adoração silenciosa, ela é a adoração menos frequentada na igreja. As pessoas gostam de
E vocês sabem que eu também gosto, né? As pessoas gostam de adoração com louvor, com clamor, com cântico. E tudo. Isso é maravilhoso também, eu gosto também, né? Cura e libertação e tal. Agora diga assim, ó, irmãos, amanhã vai ter adoração silenciosa. Venham participar. Quem está lá? Dona Elvira. E só ela. Para dizer, né? Dona Elvira. Ela chega às vezes meio-dia com câncer e vai embora. Às vezes depois das 18, que eu atraso a bênção do Santíssimo, meu Padre Irmão. Por que a adoração ao Santíssimo é tão desagradável? Porque a adoração ao Santíssimo é Jesus sofrendo. Ele sofre do quê? Ele sofre de solidão, abandono, traição. Vocês lembram do ofício das trevas? Traído por quem? São 3 perguntas, né? Não lembro das outras. Traído por quem? Negado por quem? No Santíssimo Sacramento, Jesus sofre. Porque quando apagam-se as luzes, ele fica sozinho. Irmãos, Jesus na Eucaristia, ele não é um pão que fica na igreja. Nós deveríamos todas as noites, como fazia Santa, eu não sei se ela já é santa, né? A Santinha de Balazar, é o apelido dela, agora eu não esqueci. A Beata Alexandrina. Beata Alexandrina da Costa. A gente deveria fazer todos os dias como ela, à noite, antes de dormir. Ela dizia assim: Senhor Jesus, em cada sacrário onde que o Senhor possa estar nesse momento abandonado, eu envio o meu anjo da guarda agora, que ele me deixe sozinha para passar a noite contigo. E sabe o que acontecia? O anjo da guarda dela deixava ela sozinha para ficar aos pés do Santíssimo Sacramento e ela apanhava a noite toda do diabo. Porque o anjo da guarda deixava ela para ficar com o Santíssimo Sacramento. A pedido dela. É umas coisas, gente, a vida desse povo, né? Ou seja, Jesus ele está no Santíssimo Sacramento, né? Então quantas vezes Jesus é abandonado, a gente não vai ver Jesus, a gente não faz questão de Jesus, e quantas igrejas Jesus é abandonado. Então é esse mistério. Por isso a adoração silenciosa, ela é execrada pela maioria das pessoas. Porque veja, para os discípulos também não foi fácil ficar com Jesus. Por quê? Porque, gente, o mistério da agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras, para a gente traduzir para a nossa realidade, é como se eu fosse ser internado com grandes dores de um câncer e fosse passar a noite inteira na morfina e falasse assim para a Bruna: ô Bruna, fica comigo essa noite vendo eu sofrer. Eu sei que você não pode fazer nada, mas pelo menos fica comigo. É insuportável você ver uma pessoa sofrendo, né? Hoje alguém me falou assim: padre, eu acho que para ser enfermeiro tem que ser muito sangue frio, né? Eu falei, talvez não é bem isso, mas é uma coisa quase isso. Você tem que fazer as pazes com o sofrimento. Então por isso os discípulos cochilavam, porque não é fácil suportar a dor, o sofrimento, a solidão, né? Você ser cancelado, todas essas coisas, né? Então tudo isso está no mistério do Getsemane. Então quando a gente reza lá o primeiro mistério do terço doloroso, Jesus sofre a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. É a agonia de quem está abandonado, é a agonia de quem está doente, é a agonia de quem não tem ninguém por eles. Mas não é só a representação dessas pessoas, né, de quem está no hospital, de quem está na prisão, de quem foi abandonado, das pessoas que foram caluniadas, das pessoas que sofreram porque alguém fofocou contra elas e isso virou uma grande calúnia e elas foram abandonadas, elas não têm mais ninguém por elas, né? Em todos esses sofrimentos do mundo está o sofrimento
de Jesus no Horto das Oliveiras. Toda a humilhação. A gente não consegue imaginar, gente. Talvez a gente consiga imaginar um pouquinho, talvez a nossa dor, a dor de um parente nosso. Mas a dor de Jesus no Horto das Oliveiras é a reunião de todas essas dores e ainda não dá o peso da dor dele. Porque Jesus tinha uma dor escondida que nunca vai ser comparável à dor de nenhum de nós. A dor de um Deus abandonado. Uma coisa sou eu ser abandonado. Quem sou eu na fila do pão? Agora a dor de um Deus. Então a dor de Jesus no Horto das Oliveiras, ela é uma dor infinita. Não, é imensurável. Só Deus sabe o tamanho dessa dor. Só Deus sabe o tamanho dessa dor. Então o que a gente pode fazer com uma beata alexandrina? A gente pode falar para Jesus isso. Jesus, é aquilo que eu falo às vezes nas missas, né? É pouco, mas por amor. Jesus, hoje eu vou ficar aqui 5 minutos com o Senhor. Quando você for acordado numa noite, Jesus sofreu, a agonia começou 9 da noite, foi até meia-noite, a agonia de suor de sangue. Mas Jesus agonizou das 9 da noite até as 3 da tarde, porque das 9 da noite ele começou o sofrimento dele. Então, qualquer hora do dia a gente pode elevar o nosso pensamento, irmãos, ao Senhor, principalmente na quaresma, nas sextas-feiras, né? A gente pode, por isso é importante o sacrifício da penitência. Por que fazer penitência na sexta-feira? Para você lembrar, às vezes vocês veem minha postagem de story ou de status na sexta-feira, coloco lá, né? Nessa hora, Jesus foi crucificado por mim. A sexta-feira não é qualquer dia. A sexta-feira é um dia que toda sexta-feira eu lembro. Ele fez o que ninguém fez por mim. E toda quinta-feira à noite, quem fez Passio Domini, né, comigo há um tempo atrás, né? Toda quinta-feira à noite, a igreja celebra o início da paixão de Cristo. Nós já começa daqui 12 minutos. Porque foi numa quinta-feira, às 9 da noite, que nosso Senhor ficou sozinho com os 3 discípulos. Então, toda quinta-feira à noite, você pode na sua casa oferecer, se não 1 hora, Jesus, eu vou sentar aqui com a minha Bíblia e ficar contigo meia hora. A quinta-feira à noite é o horário que muitos satanistas escolhem para zombar ou roubar a Eucaristia. Geralmente os roubos da Eucaristia de profanação acontecem nas quintas-feiras à noite. Porque foi na quinta-feira que Jesus instituiu a Eucaristia e é na quinta noite que ele sofre o abandono no Getsêmani. Foi numa quinta-feira santa que um homem entrou na paróquia e fez um ritual satânico jogando 30 moedas no presbitério da paróquia após a comunhão. Vocês lembram disso? Vocês lembram? Quem lembra? Foi na paróquia. Foi no meu primeiro ano de padre, eu acho. Não, eu era diácono, não sei. Foi numa quinta-feira. Então eles escolhem a quinta-feira para quê? Para imitar o quê? A traição de Judas. Judas traiu Jesus à meia-noite da virada da quinta para a sexta. Então é a noite da traição, é na noite da quinta-feira, depois é na madrugada, né, da quinta para a sexta que Pedro vai negar Jesus. Então por que Jesus estava triste no Getsemane? Porque ele suou sangue. Porque a dor, como diz, né, na linguagem poética e mística, a dor dele era lancinante. A dor de Jesus na quinta-feira santa, alguns autores falam, né, que ela superou a dor da cruz. Por quê? Porque uma pessoa viva para suar sangue, Jesus suou sangue. Isso é cientificamente comprovado que pode acontecer. A dor dele era tão lancinante, a dor do que? A dor da decepção, a dor da traição, a dor do abandono, a dor de saber tudo o que ia acontecer com ele. E ele pedia ao Pai: Pai, na minha condição humana eu estou morrendo de medo, mas se faço o que tu queres e não o que eu quero. Aqui, gente, chega de falar vou dar essa pausa agora.
falei agora do Getsemane de Jesus. Mas nós também temos uma luta, né? Ele venceu, mas nós também temos uma luta. Ele venceu no deserto, invocando o Pai, sempre se referenciando ao Pai, mas nem só de pão vive o homem. Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas está escrito também: adorarás somente o Senhor teu Deus e só a Ele prestará culto. Jesus venceu no deserto, sempre indo para o Pai, indo para a palavra. E no Getsemane ele vence como? Clamando. Jesus no Getsemane, o que diz, né? Versículo 38. O que Jesus disse para os discípulos? A minha alma está triste até a morte. Então ele está num grande combate. A palavra agonia significa combate. Então Jesus ele entrou nessa agonia, que é essa luta, né, contra o mal. Quais são os teus combates? Jesus nos mostrou domingo passado, né? Nós podemos dizer assim, nós podemos comparar, né? Jesus rezou por 3 vezes no Getsemane: Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. O que Jesus quis dizer? Pai, se for possível, para mim é muito difícil, mas se faça a tua vontade, não a minha. Nós podemos dizer, irmãos, que nessa primeira oração, Jesus está vencendo de novo o diabo que tentou Jesus domingo passado: transforme a pedra em pão. Essa é uma tentação muito forte, porque é a tentação. A tentação não é fazer algo errado, mas é a tentação de usar Deus para resolver minhas necessidades. É a tentação de usar muitas vezes o poder que eu tenho só para mim. É a tentação de eu só fazer o que eu quero. É a tentação de eu saciar o meu corpo antes de saciar a minha alma. E Jesus diz para o diabo: não só de pão vive o homem. Eu não posso só fazer o que eu quero. O que Jesus disse na oração dele? Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. Eu até podia escolher um caminho mais fácil. Eu até podia transformar a pedra em pão. Eu até podia ter escolhido não vir aqui hoje, porque eu estou com sono, porque eu estou vindo do trabalho. É o caminho, irmãos, do mais difícil. No dia do sábado santo, o padre vai nos perguntar, eu irei vos perguntar: renunciais ao diabo? Que a gente possa dizer esse renuncio no sábado santo com muita consciência. Na consciência do seguinte: Senhor, não é fácil, mas o Senhor me dá a graça. Então por isso eu renuncio. Se faça a tua vontade. Jesus vai ver os discípulos descansando, né, dormindo, e ele até reclamou. E Mateus é bonito, né, que ele fala assim: como assim? É tipo um poxa vida, né? Poxa vida, eu peço 1 hora para vocês, vocês não aguentam, né? Mas nós somos assim. Ele volta e reza de novo a mesma oração. Veja só, gente, a oração de Jesus não é diferente. É a mesma, 3 vezes. Ou seja, eu preciso insistir na mesma coisa. Bata na mesma tecla. Segunda tentação: se joga daqui de cima abaixo. Jesus no Getsemane, rezando lá escondido, né? Se joga daqui de cima abaixo. Jesus no deserto foi tentado ao espetáculo. É a tentação do espetáculo.
É a tentação do sensacionalismo religioso. Usar a fé de palco. Então eu só rezo quando eu estou na frente das pessoas. Eu não rezo em casa. Por quê? Porque eu vivo de espetáculo. Na verdade, a minha vida espiritual é um teatro. Então é o palco, né? Se joga daqui de cima, né? Faz, acontece. Faz o serviço da sua pastoral bem feito, né? Cumpre todos os deveres da sua pastoral, da sua comunidade. Só que Jesus, ele é a oração íntima. É quando ninguém está, é quando está todo mundo dormindo. É quando ninguém quer ir com você. Eu permaneço fiel, né? A tentação é muito grande, gente. Eu falo, né, por nós todos. É muito grande a tentação de viver uma vida espiritual só da hora que eu saio de casa para frente. Mas a vida espiritual, ela acontece ali no combate da oração pessoal. Então, da gente pensar, né, hoje, eu estou combatendo espiritualmente? Ou a minha vida espiritual está sendo um teatro? Gente, o exame de consciência é muito simples. É bem simples. Eu tenho vida espiritual todos os dias, queira ou não queira, cansado ou não cansado. É simples assim, pronto. A medida da minha resposta é a medida do meu combate, do quanto eu preciso melhorar esse combate, pedir a graça do Senhor para melhorar esse combate, né? A adoração, B16 dizia, a adoração ao Santíssimo silenciosa, ela é uma escola. Você escolhe um dia, vai na capela do Santíssimo da sua comunidade e fica lá. Como que adora, Padre, Jesus no Santíssimo? Assim, ó. Pensa em quê? Em nada. Está lá com ele. Vendo que a vida dele é chata. A vida de Jesus é chata. É ficar dentro daquela caixa. Olha, não faz nada. Não voa, não brilha. Não é Jesus? Não poderia estar voando? Não, a vida dele é monótona. É uma vida parada. E o que o diabo quer? Circo, roda gigante, luzes. E não, ó. Quando nós vamos embora, ele fica aí dentro dessa caixa, desse tamanho aqui, ó. Adorar o Santíssimo é isso. É quando os instrumentos desligam, o microfone desliga, ninguém mais tem nada para falar. E aí você fala assim, Senhor, eu vou ficar com o Senhor um pouco. Gente, isso é ser católico. Então, só para dizer, né, não tem segredo. Não tem segredo, né? Lá em casa, tem o Santíssimo, né? Jesus não está em casa esses dias, por causa da limpeza. Mas tem um sofá. Pode ficar assim? Pô, claro que pode. Nós já vamos pôr o Santíssimo aqui. Quem quiser ajudar, quem quiser ficar sentado. O que importa é você dar atenção para ele. E claro, faça de tudo para não ficar aí no cochilo. Os discípulos eles estavam dispostos, mas depois o cochilo vem, né? Mas assim, para dizer, né? Senhor, eu vim aqui, eu estou aqui. Então, na segunda oração, Jesus, lá no Getsemane, venceu de novo essa tentação de pular lá de cima. E no dia do nosso batismo, no dia do Sábado Santo, Padre, eu irei perguntar para vocês: e renunciais a todas as suas obras? Quem leu? Aquele lá, o da capa amarela, que eu falava dele muito. A alma de todo apostolado. Quem leu? A tentação das obras. A tentação das obras. Renunciais a todas as suas obras? É a tentação do ativismo. Eu tenho que estar fazendo coisa, E isso invade até a nossa oração. Porque tem pessoas que pensam que para rezar ela tem que estar olhando. Não. Eu posso. O que é rezar? Rezar é estar.
Então, as obras do diabo, né? Esse mundo agitado, quem criou foi o maligno. Como que Deus criou o mundo? Era um jardim. O mundo era um jardim. Essa loucura, né, é o principado de Satanás. Você está mais na agitação? Então você, como diz o Padre Berardo, então você está no parque de diversão do diabo. Se sua vida é muito agitada, você está no parque de diversão do diabo. Você tem que encontrar o momento para ir. Só que agora não é mais um jardim, né? É o Horto das Oliveiras. Porque este mundo, diz a Salve Rainha, se tornou um vale de lágrimas. A vida cristã é isso. Então não tem nada de errado com a sua vida, viu, Kiara? Não tem nada de errado com a sua vida, viu, Jana? Não tem nada de errado com a sua vida, viu, Adriano? Não tem nada de errado. Ah, mas a vida é isso aqui? É isso, gente. É que nós somos de uma época que está insistindo demais que a gente tem que ir para a diversão. E não estou dizendo que é proibido, de maneira alguma. Mas a vida real é o ostensório exposto e você sentado na frente dele. Isso é a vida real. Sem violão, sem microfone, sem ninguém falando nada. Sabe o que é a vida real? É uma UTI nesse exato momento. Aquilo é a vida real. Ninguém sofre com aquelas pessoas. Elas vão embora sozinhas. Primeiro mistério doloroso, a agonia mortal de Jesus no Horto das Oliveiras. A vida real é um combate. O que os médicos falam sobre as pessoas que estão na UTI nas últimas horas? Ele está em agonia. Ele está em combate. A palavra agonia é combate. A vida é um combate. Muitos querem uma pregação diferente, mas isso daí eu deixo para os protestantes. Para aquele carinha lá que gosta de pregar na internet, que tem a igreja dele que é fundo preto, e ele prega no microfone mó bonito. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Vocês sabem, né? Porque vocês curtem aquilo. Põe um somzinho agradável para meditar. Não. A vida é seca. Jesus foi tentado no deserto. Ele reza no Getsemane. Ele é crucificado no Calvário. Ele é deposto numa pedra. Ressuscita. Mas diz: eu vos enviarei o Espírito Santo para vos dar força. A senhora falou. Ele vai dar o Espírito Santo para vos dar. Quem precisa de força? Quem está na rede? Quem precisa de força? É quem está de férias? Quem precisa de força? É quem está na luta. A vida real é luta, agonia, combate, Getsemane. Então não está nada de errado. Não se deixe enganar por Satanás. A sua vida está certa. Continue por aí. Vai em frente. Está tudo certo. É isso mesmo, Gustavo. É com 2, 3 empregos. É isso mesmo. É isso mesmo. Não está errado. E vamos. Só não deixando a palavra de Deus de lado, a sua vida espiritual de lado, a sua vida sacramental de lado. Bora lutar. A gente está no Brasil, né? Terceira tentação. Chega, né? O poder. Se você me adorar, eu vou te dar tudo. Adorar ao diabo. O que precisa para a gente adorar o diabo? É só não rezar. É só não rezar. Para a gente adorar o diabo, não precisa assinar uma carta com sangue. É só não adorar a Deus, que você vai estar adorando as obras do diabo. Dinheiro, poder, fama, descanso. Tudo isso é dele.
Descanso vocês entendem, né? Vocês entendem descanso, né? Não Shabat. Shabat todo mundo merece, uma vez por semana, né? Mas a gente nem tem isso, né? Tem gente que não tem, a gente não. Eu tenho, alguns de vocês têm também, mas tem gente que não tem isso. Mas esse descanso que o diabo promove, né? Que você tem que viver de férias. Tudo é ilusão, gente, não existe isso, né? Hoje eu fui visitar a dona Terezinha com 94 anos. Nossa, a mulher tem uma memória assim. Ela falando que ela carregava esse negócio na cabeça, né? A vida é isso, né? Tudo isso eu te darei se você me adorar. Como que eu faço para adorar o diabo? É só não adorar a Deus. Que tentação é essa? É a tentação mais clara que tem, a mais óbvia. O Edmilson falou isso no Crisma, né? Ele falou que principalmente é o dinheiro. Eu achei... Porque o Edmilson sempre fala isso, o dinheiro é do diabo. Mas para entender isso, tem que participar de uma outra pregação dele. Mas tá bom. Poder sem cruz, resultado sem sacrifício e glória sem obediência. Poder sem cruz, resultado sem sacrifício, glória sem obediência. Caminho mais fácil, não vou rezar, vou fazer do meu jeito, etc. Né? Para resumir. Né? Aí Jesus, no Getsemane, Pai, seja feita a tua vontade. Aqui está a vitória. Não é milagre, não é libertação, não é fuga, é entrega. E no sábado santo eu irei vos perguntar: e todas as suas seduções? Porque a coisa mais sedutora do mundo é vida fácil. É a coisa mais sedutora do mundo. O professor ontem disse assim, né? O pessoal está oferecendo curso de um monte de coisa de psicologia, né? Agora na internet é o que mais tem. 3 meses, R$29,90. E a pessoa depois vai esfregar o diploma dela na cara de todo mundo. Glória sem sofrimento. Esse não é o caminho do cristão. É muito sedutor. O dinheiro é muito sedutor. Enfim, irmãos. É isso. Amém? Amém. Então que a gente possa viver essa semana. Vamos imaginar assim, ó, de hoje até quinta, né? Eu falei semana que vem. De hoje até quinta que vem, é como se a gente estivesse assim, no cordão do terço. Nós vamos ver uma dezena, porque semana que vem nós vamos para o segundo mistério. Então, de hoje é daqui até aqui. Então a gente pode viver essa semana pensando, né, nessas 3 orações de Jesus, no sono dos discípulos, nessa companhia de Jesus, nessa adoração, nessa presença, né, nessa agonia, né, também, essa agonia também é nossa, porque não é fácil escapar. Nosso Senhor aqui, ele combateu, mas ele é Deus e homem verdadeiro, né? E nós somos o filho dos homens. Nós somos extremamente fracos, mas ele deseja nos dar a sua força, né? Pela adoração, pelo amor a Nossa Senhora. Então que nós possamos ter força para combater. Amém? E chegarmos semana que vem e mais uma dor, que é Jesus amarrado na coluna, levando as chicotadas dos seus algozes.